Eu vou estar abrindo aqui, então, a Santa Palavra de Deus em Apocalipse 20. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí e nos acompanhar, tá? Apocalipse, a partir do versículo 11. Vou tomar aqui uma água, que a boca já está seca. Apocalipse, capítulo 20. Vou ler a partir do versículo 11. Se você quiser colocar aí os versículos aí na... Muito bem, Isaac, é aí mesmo. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, e de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12, Isaac. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, apenas até aí o versículo 15, tá, Isaac? Volta lá para o versículo 11, ok? Para mim poder iniciar aqui a mensagem da palavra de Deus. E vi um grande trono branco. O livro do Apocalipse, prezados ouvintes da palavra do Senhor, segundo os estudiosos, o autor deste livro é o apóstolo João. Foi o último livro a ser escrito aqui no cânon sagrado. E João recebeu uma revelação do próprio Jesus das últimas coisas. E esses versículos aí que nós lemos, que é intitulado como o juízo final, ou o julgamento do grande trono branco, nós podemos considerar como o último dia desta era em que nós estamos vivendo. É o último dia. João viu o último dia desta era em que nós estamos vivendo. O dia em que o Senhor Jesus, assentado num alto e grande trono branco, vai julgar grandes e pequenos. Eu vou repetir o versículo 11. E vi um grande trono branco, um grande trono branco. Grande porque o nosso Deus é grande. A presença do Senhor enche os céus e a terra. Não há nenhum lugar na terra, debaixo da terra, no cosmo inteiro, nos universos, nos multiversos, que o Senhor não esteja presente. Nesse exato momento, a presença do Senhor é real em todos os lugares. Seja na terra, no céu, no cosmo, ali está a presença do Senhor. Então o trono só tinha que ser grande mesmo. Para um Deus tão grande assim, somente sendo grande. Grande porque Ele é majestoso, Ele é soberano. Aleluia, Ele é todo poderoso.
se assentou no seu trono. E aí João viu o trono e também o que estava assentado sobre ele. E quem é que está assentado nesse trono de juízo, meu irmão, minha irmã? Quem que você acha que está assentado? A rainha da Inglaterra? Hein? O presidente da nação mais potente do planeta, o presidente dos Estados Unidos da América? Ou algum outro grande imperador que já passou por essa terra? Faraó, César, Nabucodonosor. Hein? Nesse último dia, qual é o grandão que vai se assentar nesse trono grande e branco? Eu vou mostrar para vocês quem é que vai estar nesse trono. Lá em João capítulo 5, tá? É Bíblia aqui, tá, pessoal? Aqui vocês vão ouvir Bíblia porque, aleluia, o nosso compromisso é com a palavra de Deus, de pregar a palavra. Então, reparem bem que eu sou um pregador, que eu não fico trazendo aqui, o teólogo fulano de tal, o filósofo fulano de tal, o pastor, o rabino, o padre, sabe, o pai da igreja. Eu não perco o meu tempo com homem, com ensino de homem. Por mais úteis que possam ser o que homens bons ensinaram acerca da palavra de Deus, eu já vou na fonte da verdade. A fonte da verdade está aqui, ó, nas Sagradas Escrituras. Está entendendo? Então, vou lá no Evangelho de João, capítulo 5, mostrar para vocês quem é que está assentado nesse trono. E aí você nunca mais vai esquecer isso. Quem é que vai estar julgando no juízo final? Olha aí, João 5, versículo de número 22. João, capítulo 5, versículo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, todo o juízo é dado ao Filho pelo Pai. O Pai não julga, quem julga é o Filho. Então, João, voltando lá para Apocalipse 20, 11, João viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. E agora você já tem a revelação aí que é Jesus, o juiz de todos. Porque não se engane, meu irmão, minha irmã. Reencarnação não existe. Para quem crê nisso, fique sabendo, não existe reencarnação. Não existe transmigração da alma. Não existe purgatório. Hebreus 9, 27 diz o seguinte: a todos os homens está ordenado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. E aqui está revelado o dia do juízo, o dia do juízo final. Vai estar lá no juízo final, no último dia desta era, um grande trono branco e Jesus assentado nele. E continua aqui a revelação desse dia, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha que coisa tremenda! Olha que coisa tremenda, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã, olha que coisa tremenda, Tonho, Priscila, paz do Senhor, Priscila. Olha, irmão Antônio Carlos, que coisa tremenda. A terra e o céu fugiu da presença de Jesus. Porque este dia também é o dia da ira do grande Deus. A ira de Deus está aqui também, nesse dia do julgamento final. E você vai saber por que Deus está irado neste dia. Você vai saber. Pastor, fala aí que Deus é amor, pastor. Eu falo que Deus é amor. Quando ele manda eu pregar que ele é amor, eu prego, sem problema nenhum. Prego do jeitinho que ele manda, que ele é amor. Mas hoje, se está aqui na palavra dele a revelação do juízo final, meu irmão, minha irmã, é para a gente ficar sabendo que esse dia vai chegar. O dia do juízo vai chegar. Senhores governadores de estado do Brasil,
senhores prefeitos das cidades brasileiras, chefes de nações do mundo inteiro, o dia do juízo vai chegar. Você acreditando, não acreditando, não estou nem aí com isso, não é problema meu. Isso é problema seu. Porque esse dia vai chegar. Você acreditando, não acreditando, vai chegar esse dia. Ah, vai. Porque está aqui. Eu acredito plenamente na palavra de Deus. Eu acredito plenamente que aqui, ó, a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Aqui está a palavra de Deus. Você crendo ou não crendo, aqui está a palavra de Deus e é a palavra da verdade. É a palavra do Deus Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que há neles. Eu creio nessa palavra. No que os senhores políticos falam, eu tenho muita dúvida no que vocês falam, viu? É quase zero para mim acreditar em tudo que vocês falam, decretam, sabe, informam aí através da mídia. É quase zero a minha crença na palavra de vocês. Mas na palavra de Deus, eu creio de cabo a rabo. Pode ter certeza disso. E vai se cumprir aqui o juízo final. Ah, vai se cumprir o dia do juízo final. Porque está aqui escrito. E eu creio. Se você não crê, não posso fazer nada, mas o dia vai acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, a terra e o céu bateu em retirada, deu no pé. Vocês conseguem imaginar uma cena dessa, irmã Zaninha, vereadora Zaninha? Você consegue imaginar isso? A terra e o céu correndo da presença de Jesus, uma presença que certamente vai ser espantosa, porque Deus está irado com o pecado aqui na humanidade. Deus está irado. Deus está irado. Aleluia. E a terra e o céu souberam disso. Vão saber disso, porque quando eles virem Jesus no trono, aqui nesta terra, vai fugir. Eles vão fugir. Mas não vai adiantar nada também, né? Eles fugirem. Por quê? Porque eles não vão achar lugar para se esconder de Deus. Se o planeta Terra for querer fugir para Marte, Deus está lá também. Se o planeta Terra, Zaninha, for querer fugir para Júpiter, o Senhor está lá também. Se o planeta Terra for querer fugir para outra galáxia, Deus está lá também. Se o planeta Terra for querer fugir para um outro universo, Deus está lá também. Enfim, não vai adiantar terra e céu fugir da presença de Jesus. Por isso eu te digo, terra e céu, não adianta correr. Fica onde está, que não tem a mínima possibilidade de fugir da presença dele. Ok, pessoal? Pois bem, depois disso, diz aqui, versículo 12: E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E vi os mortos. E vi os mortos. E vi os mortos. Que mortos são esses? Todos os que morreram desde Adão até esse dia final, do juízo final. E como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Eu vou te levar lá em João de novo, no capítulo 5, para você saber como é que vai ser isso. Mesmo você não crendo, crendo ou não crendo, olha como é que vai ser isso. Olha como é que vai ser isso, Tonho. Quem está aí, vai dando o seu amém, o seu glória a Deus para a palavra de Deus. Olha como é que vai ser isso. João capítulo 5, versículo 28. Eu vou ler a partir do 27, tá, irmão? João 5, a partir do 27. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o filho do homem. Agora, João 5, 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, olha aí, vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos. Então, você pode viver agora a tua vida inteirinha sem dar ouvido à voz de Deus, sem dar ouvido à palavra de Deus. Você pode.
Quer ficar ouvindo qualquer coisa, menos a palavra de Deus? Viva, vai vivendo, vai vivendo. Mas vai chegar o dia que você vai ter que ouvir a voz dele. Nem que você esteja já no sepulcro, já podre, ou já ter virado pó ou cinza, viu? Você vai ouvir a voz dele. Mesmo só dando pó lá dentro da tua sepultura. Você vai ouvir a voz dele. E o que vai acontecer? Hein? Quando todos os mortos ouvirem a voz de Deus. O que vai acontecer? Hein, Tony? Olha o que diz aí, versículo 29 agora. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Então, neste dia aqui, do juízo final, todos os mortos vão ouvir a voz, tá? A voz de Deus. Sai para fora. Lembram de Lázaro, quando já tinha 4 dias de morto? O que Jesus bradou? Jesus é Deus. Jesus é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, meu irmão, minha irmã, aqueles que estiverem mortos, quando ouvirem a voz de Deus lá na sepultura, vão ressuscitar para a ressurreição da vida. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizeram o bem. Então, preste bem atenção. O que você anda fazendo? Você anda fazendo bem? Então, mesmo que você morra, antes da volta de Jesus, que virá buscar os seus, tá? Antes que você morra, se você tiver morrido antes da volta de Jesus, um dia lá na sepultura você vai ouvir a voz dele. Assim como Lázaro também ouviu um dia e saiu para fora. E você vai sair para a ressurreição da vida, para a vida eterna. Mas nós sabemos, Adriana, que neste mundo não tem gente só fazendo bem. Não é verdade? Não tem gente aqui na terra só fazendo bem. Pastor Rufino, bem-vindo, meu santo, meu companheiro. Amém? Eu já estou aqui na palavra, viu, pastor? Amém? Depois prepara aquele hino, pastor, o Senhor ou a pastora Carmen, ao estrugir da última trombeta, por gentileza. Tá bom? Para depois da mensagem. Ok? Então, irmã Zaninha, tem gente que não faz só o bem. Você sabe disso. Você sabe disso. Tem gente perversa nesse mundo. Tem gente cruel. Tem gente que mata o outro. Quem que não sabe disso? Quem é que não sabe disso? Que tem pessoas que matam o outro. Tem gente que rouba. Tem gente que rouba. Então tem gente que faz o mal. E quando morreram, viviam praticando o mal. E esses, quando estiverem lá na sepultura e chegar o dia de ouvirem a voz de Deus lá na sepultura para a ressurreição, olha o que vai acontecer aí no versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Os que fizeram mal sairão para a ressurreição da condenação. Então, aquela visão que João teve lá em Apocalipse, onde é o texto da pregação hoje, pastor Rufino, o juízo final, Apocalipse 20, do versículo 11 até o 15, no versículo 12, a palavra de Deus nos revela que João viu os mortos. E eu estou mostrando aqui quem são esses mortos. Não são aqueles que aceitaram Jesus. Não são aqueles que fizeram bem na sua vida. Não são aqueles que morreram com salvação. São aqueles que viveram e morreram praticando o mal. Viveram e morreram na prática do mal. Esses mortos aqui são esses que viveram praticando o mal.
no dia do juízo final, a ira de Deus vai ser tão terrível que a palavra diz aqui que o sol e a terra não quis ficar na presença dele. Correram, mas não achou lugar para se esconder. Você já brincou de pique-esconde, meu irmão, minha irmã, quando era criança? A pessoa fica lá contando, né? 1, 2, 3, e aí você corre para cá, corre para lá para achar um esconderijo para a pessoa não te achar e está acabando, né? A contagem e você não encontra o lugar. E daqui a pouco a pessoa vira e você não conseguiu se esconder, hein? Lembra disso quando você era criança? Como é que ficava a tua cara, né? Poxa, eu tive um tempo para me esconder e não consegui, né? Fui achado imediatamente. Então, a terra e o sol foram brincar de pique-esconde com Jesus, mas não achou lugar para esconder. Não tem lugar onde a gente possa se esconder da presença de Deus. E nesse dia do julgamento final, todos que praticaram o mal vão estar diante dele. Diante dele. E quem são esses? A Bíblia revela, pastor Rufino. A Bíblia revela, a Bíblia não deixa a gente sem saber quem são esses que vão estar lá, além de serem aqueles que praticam o mal. Diz aqui, ó, grandes, pequenos e grandes estavam diante de Deus. Pequenos e grandes. A paz do Senhor, irmão Eduardo, bem-vindo. Amém. A palavra de hoje é Apocalipse 20, irmão Eduardo, do 11 ao 15, tá? O juízo final. Estou aqui no versículo 12, João falando que viu os mortos. Já mostrei aqui quem são esses mortos, viu? São todos aqueles que praticaram o mal. Até porque, pastor Rufino, nesse dia aqui, a igreja vai estar com Cristo, julgando os ímpios, julgando aqueles que viveram na prática do mal. Não só os homens ímpios, mas também os anjos. Sabia disso, pastor Rufino? Nós vamos julgar. Quer ver só? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, se não me falha a memória, capítulo 6, versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, quando Jesus se sentar nesse grande trono branco, nós vamos se assentar em tronos também. É a Bíblia que está falando. Irmão, se você não crê, irmão, isso não é problema meu, se você não acredita nisso, tá bom? Mas eu estou falando, estou mostrando aqui na Bíblia, que nós vamos julgar até os anjos. Aqueles anjos, pastor Rufino, que pecaram, que caíram da celestialidade, da glória em que viviam lá no céu, na presença do Senhor, que seguiram Lúcifer na sua rebelião, que segundo a palavra de Deus foi 1/3 dos anjos criados, nós vamos julgá-los nesse dia. E vamos julgar esses mortos aqui também, que são os homens maus, os homens que só viveram na prática do pecado, que nunca aceitaram Jesus como Salvador das suas vidas, que blasfemavam de Deus, que até riam da nossa fé. Então são esses que vão estar aqui. São exatamente esses. E aqui diz que eles vão estar diante de Deus. E eles vão estar, irmão pastor Rufino, não como os santos, com o corpo transformado e glorioso. E vão estar aqui com o corpo podre. Se quem morreu com AIDS, vai estar com aquele corpo do jeito que morreu. A Bíblia não fala em transformação dos ímpios, dos corpos dos ímpios. Então, vai ser do jeitinho que foram para a sepultura. Com esses mesmos corpos. E eles vão estar lá diante de Jesus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, o julgamento para a condenação eterna, cujo juiz é o Senhor Jesus Cristo, e a igreja também, é segundo as obras.
é segundo as obras. O que significa isso, irmão Eduardo? Que tudo que o homem faz aqui na terra está anotado no céu. Está anotadinho lá. Vai se abrir os livros do que cada um fez aqui. Então, quem anda por aí, sabe, fazendo mal, nas sombras, às escondidas, quem anda aqui nesta terra fazendo conspirações, conluios, conchavos, cambalachos, fraudes, corrupções, na sordina, às escondidas, está tudo sendo visto, meus irmãos, minhas irmãs. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre bons e maus, sobre bons e maus. Então, todo esquema satânico, maligno, de roubalheira, de corrupção, de fraude, de maldade, contra quem quer que seja, está sendo anotadinho lá no céu. Então, essa palavra, a minha oração, pastor Rufino, é que ela venha chegar nos ouvidos, especialmente daqueles que vivem nos nossos dias, praticando mal nesta terra. Aleluia! Porque vai chegar o dia que essas pessoas, se não se arrependerem, se não se converterem a Jesus e abandonarem o pecado das suas vidas, elas vão ter que estar diante do juiz da terra e prestar contas do mal que fizeram. Nesse julgamento aqui, não tem como escapar dele, não. Quem chegar nesse dia aqui para estar diante daquele que está sentado no grande trono branco e ter as suas obras julgadas ali, irmão Eduardo, não vai haver possibilidade nenhuma de escapar desse julgamento. Ou seja, o que eu quero dizer é que não vai ter absolvição nesse julgamento. Quem chegar nesse dia aqui, para esse juízo, diante daquele que está sentado nesse grande trono branco, a única sentença ali é de condenação eterna. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Meus irmãos, minhas irmãs? Vocês estão entendendo a palavra de Deus? Hein? Quero dar aqui a paz aqui para Gabi. Gabi, a paz do Senhor. No Ramos, minha amiga Usa. Amém, pastor. Você precisa doar como um azul para que possamos deixar nosso link. Amém. Hein, meus irmãos, minhas irmãs? Quem vocês acham? Quem vocês acham que vai poder escapar aqui? Ninguém. Ninguém. O Isaac, você está com a página da igreja do YouTube aí aberta? Tá? Dá a moderação para o pessoal que está chegando aí, para eles poderem interagir melhor. Sabe como é que dá moderação? Sabe? Então, dá moderação para eles, que eles querem interagir aí. A live está sendo também, pessoal, transmitida pelo YouTube. Tem gente acompanhando a live no YouTube, viu? Glória a Deus por isso. Deixa eu ver aqui no Face quem está aqui. Deixa eu ver aqui no Face. A Adriana, a Zaninha, a irmã Nilce, paz do Senhor, irmã Nilce. Então, veja bem, mortos, grandes e pequenos, pequenos e grandes. Quem são esses pequenos? São as pessoas da classe baixa, social, econômica. Quem são esses grandes? São os bilionários, os empresários, os milionários, os poderosos, os políticos deste mundo, sabe? As pessoas de fama, de nome, renome do mundo. Então, praticamente todos os ricos do mundo acham que não precisa de Deus, não está nem aí para Deus, blasfema de Deus, político, ganancioso, corrupto também. Viu? Não estão nem aí para Deus, para a igreja de Deus.
Irmão Eduardo, não pensa que esses políticos aí estão preocupados com a igreja, com a nossa vida, com a nossa saúde. Isso aí tudo é política, política. Política suja, suja, suja. Política suja. Por quê? Por que eu digo isso, irmão Eduardo? Porque já tem mais de 20 dias que a igreja está com as portas fechadas e diminuiu o número aqui no estado de São Paulo, diminuiu o número de contagiados? Não, aumentou. Então o problema não é a igreja, pastor Rufino. Meus irmãos, minhas irmãs, o problema dessa pandemia não é a igreja, filho, está com as portas abertas. O problema não é a igreja. Não é a igreja. Mas como esses homens não têm temor de Deus e não estão nem aí para a igreja de Deus, aí fazem esses decretos para fechar as portas da igreja. E quando a gente anda aqui nas ruas da nossa própria cidade, as portinhas dos bares da cidade estão cheias de gente tomando a sua cerveja, o mercado está cheio, a fila no banco está dobrando a esquina. Banco não pode fechar, né? Por quê? Porque rola dinheiro. E eles vivem de mais dinheiro, né? Os grandes, né? Os pedágios não fecharam um dia. Mas o vírus não está ali no pedágio, né? Você pegando na mão da pessoa que cobra o pedágio, dinheiro para cá, dinheiro para lá, quando para ali não tem vírus. Mas dentro da igreja, com todo mundo usando álcool em gel, todos os cuidados, máscara, sentando, respeitando o distanciamento, o vírus está ali. Mas no pedágio, no banco, no mercado, né? Lá não tem vírus para contagiar essa gente. Pois bem, então esses grandes que fazem o que quer, blasfemam de Deus, perseguem o justo, aleluia, eles vão estar nesse dia também diante do Senhor. E aí, tudo que eles fizeram de mal vai estar lá, escancarado, os livros vão ser abertos, vai estar aqui, ó. Você teve a oportunidade, o poder de fazer o bem para o teu povo, para os cidadãos da tua terra, você teve a oportunidade de fazer o bem para os pequenininhos da terra e você só quis saber de encher o teu bolso, as tuas contas bancárias, com a tua corrupção, com as tuas fraudes. Eu tinha um sistema que eu tinha que fazer parte, porque senão não tem conversa, não tem desculpa. E aí, pessoal, vamos em frente? Todas as obras deles serão reveladas. Assassinos, ladrões, corruptos, homens perversos, cruéis, violentos, sanguinários, todas as suas obras vão ser reveladas. Você acha que pode fazer o que quer da tua vida, mas vai chegar o dia que as tuas obras vai levar você para o inferno. Não só para o inferno, mas vamos ver aqui também para o lago de fogo. Você não se arrepender disso, homem perverso. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Tem alguns incrédulos, pastor Rufino, que dizem, esse negócio de ir para o inferno não existe, né? O inferno é aqui mesmo. Não. Tem gente que vive uma vida de inferno aqui. Mas existe o inferno porque está aqui na palavra de Deus. No dia do juízo final, o inferno vai dar os seus mortos. Como assim, irmão Eduardo? Lembra lá de Lucas 16? Lembra lá de Lucas 16? Quando a pessoa morre aqui, que nem aquele rico lá da parábola de Jesus em Lucas 16, ele já foi direto para o Hades, para o inferno, para o lugar de tormento. E Lázaro, o pobre, o mendigo, foi para o seio de Abraão. Então, quando alguém morre aqui, pastor Rufino, sem salvação, no pecado, sem ter aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela já vai direto para o inferno. E no dia do juízo final, aqueles que morreram e já estão no inferno, o inferno vai dar eles de volta. As pessoas vão sair da sua sepultura, não importa se morreu lá no meio do mar, afogado, comido por tubarão, não importa onde morreu, onde foi sepultado, todos os mortos vão ressuscitar, desde Adão até o dia do julgamento final. Todos vão ressuscitar.
E aí vão estar diante dele, pequenos e grandes, e as suas obras vão ser mostradas, as suas iniquidades, as suas blasfêmias, as suas crueldades, vai ser tudo mostrado ali. E sendo mostrado, diz aqui a palavra de Deus, né, que a alma daqueles que está lá no inferno vai vir também para unir ao corpo daqueles que estavam na sepultura. E todos vão ser julgados segundo as suas obras. E depois desse julgamento, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Porque a partir daí, meus irmãos, minhas irmãs, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrimas. A morte e o inferno. Quer dizer, no dia do julgamento, se alguém pensar ali que vai estar livre do inferno, não vai estar livre do inferno coisa nenhuma, não, porque o inferno vai ser jogado também no lago de fogo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, você que está aí vivendo preocupado com o Covid, com a pandemia, com as crises, tá? Eu vou te dizer uma coisa, tem algo muito mais sério para você se preocupar, que é com a tua salvação. Com a tua salvação, com a tua alma. Porque essa morte, a morte aqui, pastor Rufino, vai chegar um dia para qualquer um, com Covid, sem Covid, a morte vai chegar. Ao homem está ordenado morrer uma vez. Então, a gente pode morrer de Covid, de acidente, a gente pode morrer dormindo. O nosso saudoso irmão lá da igreja do pastor Marcelo, né, a morte chegou para ele na hora da bênção apostólica, né? Me fugiu o nome dele, né? Nosso saudosíssimo pastor lá da igreja do pastor Marcelo estava dando a bênção, né? E chegou a morte no meio do culto, quer dizer, quase no encerramento do culto. Então a morte pode chegar em qualquer momento. A gente dormindo, através de outra doença, né? Vai chegar a morte. Então ficar aí cheio de estresse, de preocupação com esse Covid, com essa pandemia, é só mais um meio de morrer. Eu lamento aqueles que morreram de coração, porque podiam viver mais 10, 20, 30 anos. Eu lamento, né, a dor que as famílias enlutadas por causa do Covid estão aí sofrendo. Mas existe uma outra morte que a gente precisa se preocupar muito mais do que essa. O próprio Jesus disse: não se preocupe com aqueles que podem matar o corpo de vocês. Jesus disse isso. O Covid está aí, tem matado, mas Jesus disse: não se preocupe com aqueles, não tema aqueles que podem matar o corpo de vocês. Temam aquele que pode matar e jogar a alma de vocês no inferno. Porque é o que vai acontecer aqui. Entenderam, irmãos? Então, pastor Rufino, essa palavra vem ao nosso encontro no dia de hoje, porque nós precisamos se preocupar muito mais com essa morte aqui do que qualquer outro tipo de morte que nós podemos sofrer aqui, fisicamente falando. Tá? Esta é a segunda morte. Por quê? Porque todos vão ressuscitar um dia, como está escrito lá em João 5, 28 e 29. Quem praticou o bem vai ressuscitar para a ressurreição da vida. Quem praticou o mal vai ressuscitar para a condenação. E é essa condenação aqui que o Evangelho está falando lá em João 5, 28 e 29. Tá? Para a ressurreição da condenação. Porque depois que as obras de cada um ali foram reveladas, a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo, e também diz aqui no versículo 15 que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Foi lançado no lago de fogo. Então, todos ouvintes da palavra de Deus, como é que está a tua vida? O teu nome está no livro da vida? Você já aceitou do teu coração? Hein?
e teve uma experiência de novo nascimento com Jesus? Hein? Você foi liberto do pecado e passou a andar em novidade de vida? Se essa metamorfose, essa transformação já aconteceu na tua vida, você já tem o teu nome no livro da vida. Uma vez, pastor Rufino, os discípulos chegaram tão felizes por terem expulsado o demônio pela primeira vez, e aquela alegria de ter expulsado o demônio, e Jesus diz: não se alegrem, porque os espíritos imundos vos se sujeitam. Se alegrem, antes de tudo, por terem o nome escrito no livro da vida. Esta é a alegria que nós temos que estar sentindo sempre. Por ter a consciência, a convicção, a fé inabalável na rocha eterna, de que o nosso nome está no livro da vida. Porque aqueles, aleluia, segundo Apocalipse 20, versículo 15, que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. Serão lançados no lago de fogo. Serão lançados. Você crendo ou não crendo, você achando que, pastor, podia estar pregando uma coisa melhor, uma palavra melhor para esse tempo de crise. Não tem palavra melhor do que essa para você ser salvo. Você tem que ter o teu nome no livro da vida. Você pode escapar do Covid, da pandemia, da crise que está assolando o mundo todo, na economia, na sociedade, na política. Você pode escapar de tudo isso, mas se você não tiver o teu nome no livro da vida, no dia do juízo final, não tem quem vai poder fazer você escapar da condenação eterna. Não há quem possa te livrar do juiz que está sentado no grande trono branco. Porque olha aqui, ó, todos, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O juízo será sem misericórdia para quem viveu sem praticar a misericórdia. Jesus vai dizer, está vendo aquela prancha ali? Anda até ela, pois pode mergulhar lá no lago de fogo que te espera. E você vai passar lá a eternidade. Vai passar lá eternidades. No lugar de tormento. Você que viveu atormentando a vida dos outros com a sua crueldade, com a sua violência, com as suas mentiras, com os seus enganos, com as suas fraudes, com as suas corrupções, com as suas maldades. Você que viveu praticando o mal até a morte e nunca se arrependeu da maldade do teu coração. Você que odiou a vida. Você que viveu contra a vida. Você cuja vida foi uma antivida. Você não quer vida eterna. Então o teu lugar vai ser no lago de fogo. Mas a misericórdia de Deus ainda vai alcançar essas pessoas lá, sabe, pastor Rufino? Porque o lago de fogo é um lugar de tormento. E existem diversas referências bíblicas, eu estou encerrando agora, irmãos e irmãs. Pastor Rufino, pode preparar o hino que eu lhe pedi, pastor Rufino? Eu já estou encerrando. Mas eu vou dizer algo mais para você que não ama a vida, não ama o próximo, não ama Deus. Você que é mau, perverso, cruel, safado, viu, corrupto e não se arrepende, até blasfema de Deus e persegue a igreja de Deus aqui nesta terra, tá? Você vai ficar uma eternidade lá no lago de fogo. Mas um dia, sabe o que vai acontecer contigo? Hein? A tua existência vai ser aniquilada. Lá mesmo no lago de fogo. Porque nem isso você vai ter mais. Você leia aí no Salmo 37. Tem diversos versículos no Salmo 37. Dizendo isso que eu estou te falando. A sua vida não existirá mais. Nem no lago de fogo. Então, essa palavra não é uma para aterrorizar você.
É uma palavra para salvar você. Se arrependa dos teus pecados. Entregue a tua vida a Jesus. E passe a viver conforme o Evangelho de Jesus. As boas novas de Deus para a tua salvação. Nós vamos louvar o Senhor. Amém. A paz do Senhor para todos. E gratidão, viu, Isaac?